Com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos felizes de estarem lá na casa do Senhor. Vamos abrir a Santa Palavra em Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Amém. Vamos ler o versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda ao maço dos trabalhadores, a sua mão direita, e matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Amém? Pode sentar. Estamos gratos nessa tarde pela bondade do Senhor, por estarmos aqui. Eu agradeço a pastora Ana que me fez o convite e conto com as intercessões para que Deus nos dê da sua graça e da sua misericórdia, porque nós sabemos que transmitir a palavra do Senhor é um grande e maravilhoso desafio. Não é assim, irmã Sanair? Mas Deus, Ele está aqui e tem falado conosco, amém? Irmãs, lemos esse texto, que eu acredito que Jael é uma mulher que nós conhecemos, somos conhecedoras da história dela. E quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, me veio Jael ao coração, e essa determinada história, que ela mata o inimigo do povo de Israel. Quando nós olhamos para a santa palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jael, ela faz parte de uma tribo nômade, que ela não é uma israelita. Então vamos dizer assim que ela não tinha nada que ver com aquela história, porque vai dizer que o seu marido tinha paz com o rei Jabim, que era o rei que estava oprimindo o povo de Israel naquele então. E quando nós lemos a Bíblia, o livro de Juízes em especial também, nós vamos ver que já nos seus primeiros capítulos vai aparecer por várias vezes que o povo de Israel, ele serve ao Senhor, mas vai dizer que de novo o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. É um povo instável na sua fé, instável na sua maneira de servir, e por conta dessa instabilidade, ele se torna então oprimido pelo rei Jabim nesta ocasião. E vai dizer a palavra do Senhor que não era uma opressão comum como a dos outros reis, e fazia 20 anos que esse rei violentava a Israel. Não era uma opressão branda, vamos dizer assim, mas era uma opressão severa e violenta, porque ademais de ser violenta, por quê? Porque ele continha os seus 900 carros de ferro, e isso também vinha contra Israel, ademais da opressão psicológica, física, financeira e espiritual também. Israel vivia um dos seus piores momentos na história, e vai dizer a palavra do Senhor que Jael, ela entra na história após Débora profetizar. Débora profetiza para Baraque que a vitória virá para aquele povo, e não virá pela mão de um homem, senão pela mão de uma mulher. E quando nós olhamos para a história de Jael, nós, como já falei aqui, ela era participante de uma tribo que tinha paz com Israel, e ela tinha paz com o rei de Jabim. O seu esposo, ele não tinha um lado, vamos dizer assim, mas nós sabemos que desse jeito não dá certo, que chega um momento da história em que nós temos que decidir de que lado que nós vamos estar, de que lado que nós vamos servir, que não podemos servir a dois senhores, como vai dizer a santa sagradas escrituras. Vai dizer a palavra e a história que eles habitavam em paz, mas vai determinar a história que o rei Jabim, ele vem contra Israel uma vez mais, e Cícera com seus 900 carros contra Israel. Vai aí que entra na história Jael. Vai dizer que o povo do rei Jabim, ele é destruído por conta da mão poderosa do Senhor. E vai dizer que Cícera, ele começa a disparar para poder cuidar da sua vida, para não morrer naquela guerra. E vai dizer a santa escritura do Senhor que quando ele começa a correr, ele olha de longe e vê uma mulher na sua tenda. E quando ele olha para aquela tenda, ele não vê só Jael,
Israel, porque eu acredito que por conta do seu cansaço, que por conta da sua dor, por conta, quem sabe, dos seus ferimentos, por conta da sua angústia, ele não define quem é aquela mulher, mas ele vê que é uma mulher lá. Então ele olha para ela e vê: lá é um lugar propício para eu estar, porque o que fará aquela mulher contra mim? Se ele visse, quem sabe, Éber perto dela, ele não entraria, mas ele vê de longe uma mulher aparentemente maléu, indefesa, porque quando, irmãos, nós carregamos isso, não é de ontem, não é de hoje, mas nós somos as frágeis, nós somos as indefesas. Mas quando o inimigo, irmãs, olha para nós, ele não tem que olhar fragilidade, ele não tem que olhar para nós e ver em nós uma fraqueza, ele não tem que olhar para nós e ver: eu vou ir lá e vou entrar na casa dela e vou fazer o que eu quero. Não, irmãs, ele tem que olhar para nós e ver que nós somos uma mulher, que nós somos vasos nas mãos do Senhor, que nós temos uma autoridade que não provém de nós, mas que provém do Altíssimo, igreja. É por certo que Cícera vai olhar e vai ver: é lá que eu vou me esconder, é na casa dessa mulher, pois o que me fará ela? Por quantas vezes o adversário nos olha e nos vê, irmãs, fragilizadas, nos vê, irmã, debilitada. Quantas vezes o inimigo olha para nós e por conta da situação que nós estamos vivendo, ele pensa que pode entrar na nossa vida, ou sequer na nossa casa, irmãs, e fazer o que ele bem quer, irmã Fátima. Mas eu, junto com vocês, eu quero declarar nessa tarde aqui: não, Satanás, pode ser que eu não tenha feito a minha chapinha hoje, pode ser que eu tenha só penteado os meus cabelos e vindo para a casa do Senhor, pode ser que hoje eu não consegui fazer a minha oração de 10 minutos, pode ser que venha dias que eu venho cansada, angustiada, pode ser que hoje eu não tenha conseguido enganar o inimigo, mas eu cheguei aqui nessa tarde por conta da maravilhosa graça do Senhor, por conta da misericórdia do Senhor. Então pode ser que o inimigo te olhe e veja que você está hoje fragilizada, mas eu quero te dizer e te digo com propriedade que o momento que estamos vivendo não determina a nossa história. O momento que você está vivendo não determina o seu amanhã. O momento em que você está vivendo não determina o final da história. O momento em que estamos vivendo não determina quem nós somos. Olhamos para a palavra do Senhor e vemos essa mulher esperando aquele homem ali na sua tenda, e ele vai e busca recursos dentro da casa de Jael, e vai dizer que ela abre a tenda e deixa ele entrar. Eu não sei se por conta da suposta paz que havia entre eles, eu não sei se por conta do medo, não sei se ele ameaçou, só sei que ele não só entra, mas ele se instala dentro da casa daquela mulher. Eu digo: bota homem abusado nesse. Não bastou ele entrar, ela tapou ele, e então ele se sentiu no direito de começar a dar ordens para aquela mulher. Então agora tu me traz água, porque eu preciso descansar, e tu me faz isso, e tu me faz aquilo. Então ele entra dentro daquela casa, ele está alimentado, ele está aquecido, ele está descansado. Irmãs amadas, quantas vezes muitas vezes nós temos o inimigo, é forte o que eu vou dizer, porque o Espírito Santo me confrontou, irmãs amadas, com essa palavra. Quantas vezes temos o inimigo, parece que descansado, não digo o inimigo propriamente dito, mas alguma ação do maligno descansada dentro da nossa casa, alimentada dentro da nossa casa, aquecido dentro da nossa casa. Vivemos, irmãs amadas, uma geração que saiu de um extremo para o outro. É bem certo que as irmãs mais experientes do que eu vão concordar comigo. Nós saímos do extremo em que tudo era pecado para o extremo de que agora, em que um pouquinho não faz mal. Nós saímos de um extremo em que não fazíamos nada para ofender
a santidade do Senhor, em que hoje o Senhor me perdoa. Quantas vezes práticas que entristecem o Senhor estão dentro dos nossos lares aqui, dentro dos nossos lares físicos, descansando, estão alimentados, estão, irmãos amados, parece que fizeram uma casinha dentro da nossa casa. E ai de mim nessa tarde querer falar alguma coisa, mas o Espírito Santo que traz ao meu coração as coisas que entristecem a sua presença, trará aos nossos corações nessa tarde práticas que praticamos, coisas que olhamos, que entristecem a presença do Senhor, e que por conta, irmãs, de não querermos nos incomodar, por conta de não queremos nos levantar, deixamos ali quietinho, mas é que um pouquinho não faz mal. Olhamos para Jael, e não só esse homem está instalado, não só esse homem se deitou, se cobriu, tomou o seu leitinho quente. Então ele vai falar para Jael e vai dizer: ei, vai lá para a porta e cuida, que se alguém entrar, se alguém vir, tu pega e diz assim, ó, que não tem ninguém aqui. Irmãs, ele começa a negociar, e essa conversa do inimigo, ela não vem de agora. Vamos lembrar lá do Éden, quando ele tenta conversar com Eva. Vamos lembrar da tentação de Jesus, que o inimigo vai lá e conversa com Jesus. Então, irmãs, às vezes o inimigo da nossa alma, ele vem tentar negociar os nossos valores, negociar a nossa fé, negociar a nossa confiança, negociar os nossos valores. Como isso? Ele está dizendo para aquela mulher: vai à porta e cuida, que se alguém disser, tu vai pegar e vai mentir, vai dizer que não tem ninguém aqui. Ei, irmãs, sai para lá, Satanás, porque os valores da igreja são inegociáveis. Inegociáveis, irmãs. Como pode o inimigo vir soprar no nosso ouvido? Porque às vezes, irmãs, como eu falei aqui na quarta passada, nós mulheres conversamos com nós mesmas. Às vezes é o Espírito Santo, mas todas nós bem sabemos que tem aquela voz que anda de redor, e que não é a minha, não é a de Deus, mas é do inimigo da nossa alma. Por que é que tu não abandona de uma vez? Por que é que tu ainda segue orando? Porque ainda tu está clamando. Tu vê, a fulana recebeu, o fulano recebeu, o milagre chegou para ele, mas para ti ainda não chegou. Olha lá, tu vai lá naquela igreja cheio de pecadores, cheio de falhos, cheio de errados. Ainda ontem eu falei para uma amada: irmã, tu está no lugar certo, porque aqui é um hospital cheio de doente. Nós estamos tentando não nos enfermar e buscar a salvação em Cristo. Irmãs, aquela voz que tenta negociar os nossos valores, dizendo um pouquinho não dá nada. Irmãs, os valores da igreja são inegociáveis. Eu não sei o que o inimigo está tentando, irmãs, entrar dentro do teu lar, dentro da tua casa, tentando negociar os valores que irmãos amados, da palavra do Senhor. Ainda eu venho te dizer nessa tarde, pelo Espírito Santo de Deus, ainda que te custe lágrimas, ainda que te custe dor, ainda que te custe uma cara emburrada do teu filho, ainda que ele não te cumprimente pela manhã, ainda que te parta o coração, não é não, sim é sim. A palavra, a verdade, os princípios são irrevogáveis. Não negocie a tua fé, igreja, não negocie os teus valores. Não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz do adversário, não compactue com as coisas do diabo, não compactue com as coisas da carne. Israel, igreja, ela entra num estado, ela tem que agora começar a entender o que é que ela vai fazer, porque quem sabe até ela foi para a porta. Eu acredito que quem sabe ela até ficou ali. Agora o que eu faço? Ela chega no momento crucial da sua vida, vai dizer a palavra do Senhor que Ele está ali, Ele dá uma ordem para ela, mas eu entendo, irmãs amadas, que ela tem que tomar uma decisão agora. Ou ela acolhe o
ou ela sai daquela neutralidade. Ela vai ter que decidir de que lado ela vai ficar. Ela tem que decidir de que lado ela vai ficar. Então, quem sabe ela anda de um lado, ela anda para outro, e ela tenta entender o que ela tem que fazer ali. Ela tem um homem, ela tem um comandante de guerra, que apesar, irmãs amadas, de estar cansado, ele já estava alimentado, ele estava aquecido, ele podia se despertar a qualquer momento e vir contra a sua vida. Então Jael, ela quem sabe começa a olhar e começa a tentar a entender: o que é que eu faço? Todas nós vivemos situações na nossa vida em que quem sabe nós temos que caminhar de um lado para o outro e ver o que é que eu faço nessa situação, porque nós sempre temos dois caminhos: eu glorifico ou eu murmuro, eu oro ou eu reclamo, eu abençoo ou eu amaldiçoo, eu espero ou eu faço com o meu braço. Sempre nós temos uma decisão a fazer, e a decisão muitas vezes é a mais difícil. Ainda ontem eu conversava com alguém e ela me dizia: tudo é uma decisão, Patrícia, na vida. Eu digo sim, mas que engraçado que tu sempre decide pelo que não convém, tu sempre decide pelo que é errado, tu sempre decide por aquilo que vai contra a palavra. Porque, irmã, se a vida é uma decisão, a decisão nem sempre é fácil. Sabe por quê? Porque a decisão nos confronta, e decidir pelo que diz a palavra do Senhor é a coisa mais difícil que tem na vida. Porque uma coisa é eu dizer que confio. Quantas de nós dizemos: eu confio, eu vou decidir confiar, mas logo está desesperada, está ligando, está chamando, está perguntando, está fazendo, está indo, está empurrando a porta, está ansiosa, está nervosa. Isso não é confiar, isso não é descansar. Às vezes, irmãos, nós aprendemos as duras penas, o que é decidir pela palavra do Senhor, porque muitas vezes nós pregamos, e eu te digo isso, porque vivo isso, igreja. Uma coisa é eu pregar, uma coisa é eu falar, uma coisa é eu dizer, uma coisa é eu escrever no Face, escrever nos status, outra coisa é viver aqui, é viver na carne, é viver na pele, o que nós falamos e o que nós lemos das Sagradas Escrituras. Mas chega um momento na nossa vida em que nós temos que tomar uma decisão, e subir, ficar em cima do muro não é mais uma opção. Ou eu me entrego verdadeiramente o que a palavra do Senhor está dizendo, ou eu não me entrego, ou eu vivo o evangelho na sua plenitude, ou eu acabo não vivendo, ou eu pendo para descansar no Senhor, ou eu me desespero, ou eu confio no Senhor a olhos fechados, ou eu me desespero e confio na força do meu braço. Aquela mulher tinha uma decisão a ser tomada, uma decisão a ser tomada. Irmãs amadas, eu tenho lá em casa a pasta dos impossíveis, e essa pasta dos impossíveis, ela me desafia. Porque não é que tem ali dentro coisas que eu posso resolver, que eu posso fazer. Não, eu não posso fazer. Me custou essas semanas atrás uma semana inteira de gastrite. E eu digo: Jesus amado, o que é isso, Senhor? E eu me lembro que no mês de fevereiro eu recebi um fruto que até então eu nunca tinha provado dele na sua essência. O fruto da paz. Eu ainda não tinha provado desse fruto. Uma coisa é tu falar de paz quando está tudo em paz, uma coisa é ter paz quando está tudo em guerra. Então eu mesma me admirei comigo mesma do caos que nós estamos vivendo, e a paz pairava no meu coração. Eu não tinha gastrite, eu não tinha dor, eu dormia, levantava, acordava, Agora o mês passado parece que o inimigo, ele quis dar uma sopradinha no meu ouvido, e eu digo: mas é capeta, velho. Peguei a pasta. E quem ouviu o vídeo do Joquebede, eu sapateio em cima daquela pasta, eu me ajoelho em cima da pasta, eu digo: aqui não, Satanás, porque o que eu recebi lá, tu não vai me tirar aqui. Eu não posso, eu não consigo, eu não resolvo, mas tem um que resolve por mim, e que esses dias atrás me disse que Ele cuida de mim, que Ele cuida da minha casa, que Ele renova a aliança. Então eu estou descansada. A pasta, ela está cheia dos impossíveis. Eu
falo com a pasta, eu profetizo para ela. Mas o que é isso? Jesus falou com a figueira e disse: morra, porque tu nem tem fruto. E eu falo para aquela pasta: eu vou cantar o hino da vitória, vai dar certo, vai ter tempo e vai ter festa. Isso é tomar uma decisão, igreja. Vai dizer a palavra que essa mulher, então, ela olha para os dois lados e ela vê o que eu faço. Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo? Irmãs amadas, nós somos aqui, estamos trabalhando nesse devocional desde janeiro. Minha identidade firmada em Cristo. E nós estamos trabalhando de maneira poderosa. Que cada uma de nós temos que nos descobrir no Senhor. Que eu não sou igual a ninguém. E que você não é igual a ninguém. Nós temos um Espírito Santo que se move em mim, e que eu pulo, e que eu esbravejo, que eu grito, me atiro no chão e me levanto. Mas que na irmã Fátima trabalha com lágrimas, é mais brando, é mais calmo, é o Espírito Santo. Temos outra aqui, quem sabe, que bate palma, outra que se ajoelha, outra que nem parece que está acontecendo nada. Por quê, irmãs? Porque somos um corpo, somos mulheres diferentes umas da outra. E quando essa mulher olha para o seu lado, o que eu resolvo, o que eu faço? E quem sabe, Janaína, ela diz: mas eu não sou uma profetisa. Como é que eu vou vencer esse homem? Eu não sou uma cantora, eu não sou uma pregadora, eu não, nem israelita eu sou, eu não tenho sangue dos escolhidos, eu não fui chamada por Deus. Mas quando ela olha para o seu lado, ela vê que ela tem um martelo e que ela tem uma estaca de pau, que ninguém dava nada. Que se tu botar uma Bíblia e essas duas arminhas, quem sabe muitas de nós vamos querer sair correndo com uma Bíblia para vencer o nosso adversário. Mas quando ela olha para o lado, ela diz que toma na sua mão a estaca e o martelo, e com essas duas arminhas de nada, vamos dizer assim, ela vence o adversário da sua alma. Eu preguei uma vez na rádio que nós temos que entender que tem mulheres que são chamadas para estar debaixo da palmeira, profetizando para multidões, pregando para multidões. Mas tem outras que são chamadas para ficar dentro da tenda, fechadinha e caladinha, matando os seus adversários e os seus inimigos, matando os seus oponentes. O que eu quero dizer com isso é que cada uma de nós aqui, Deus tem dado uma arma, Deus tem colocado na nossa mão algo, Deus tem colocado na sua mão. Para de olhar para a arma da irmã e olhe para o que tu tem. Para de dizer: mas eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Pode em Cristo. A palavra do Senhor vai dizer, a promessa para a igreja: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, dentro do contexto, vai dizer que ele pode na pobreza, pode na riqueza, mas vai dizer a palavra do Senhor que tu pode vencer os teus adversários por conta de Cristo que habita em nós. Quando aquela mulher, igreja, ela olha para suas mãos, ela usa o que ela tem. E muitas de nós aqui temos armas poderosas, e nós às vezes queremos usar para os outros. Deixa eu te dizer algo. Eu andei aí um tempo visitando algumas irmãs, uma irmã em especial. Deus me colocou ela no coração e eu fui lá. E lá Deus usava e fazia um tendel com o diabo. Pegou o diabo, acho que pelos cabelos um dia, e saiu ele arrebentando porta e tudo mais dentro da casa daquela mulher. E um dia eu estou lavando no tanque, né? E aí o Espírito Santo me disse assim: ó, tu sapateia em tudo que é casa, mas na tua casa tu não sapateia. E eu digo: é, Jesus, é verdade, Senhor. E eu digo: mas tu não falou com surdo, é hoje, é agora. Às vezes nós temos armas poderosas nas nossas mãos. Uma das armas que o Senhor falava comigo aqui enquanto eu estava aqui é a palavra. Todas nós temos o poder de falar. Não falo com ninguém que é mudo aqui nessa tarde, não. Irmãs, deixa eu te contar uma coisa aqui. Quando eu cheguei em Uruguaiana no ano passado, o espírito da incredulidade, Janaína, estava acomodado na minha casa. Quando eu me dei de conta, quando eu conversei com a minha filha, ele não estava só acomodado, ele estava deitado, tapado e bem alimentado. Eu digo: é. E eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido.
Eu escutei coisas da minha filha que eu não gostaria de ter escutado. E eu digo, o que é isso? Jesus amado, se tivesse um buraco ali eu tinha entrado. E eu digo, Jesus, o meu mundo começou a desmoronar. Tudo que eu tinha construído parece que estava caindo diante das minhas mãos. Mas eu tinha uma arma que era a palavra. A minha filha vinha dentro de um contexto, irmãs, de tristeza, de desgosto, de desilusão, de desesperança. Perdeu algumas coisas na sua pouca caminhada. E quando eu olho para aquele cenário, eu digo, então tá, eu não murmurei não. Eu vinha na igreja, irmãs, quando o irmão falava alguma coisa, começando por namorar, ela achava que ela nunca mais na vida ia namorar. Eu digo, tu vai assim, em nome de Jesus. O irmão falava alguma coisa de casamento, eu levantava a mão dela, eu digo, amém, minha filha. Ela baixava o braço, e eu botava a mão na cabeça dela, não terminarás o ano, e tu vai estar com uma aliança no dedo. Às vezes nós usamos a boca para amaldiçoar, para murmurar. É uma arma que Deus colocou na nossa mão, é uma arma que Deus colocou na nossa vida. Ela saía do serviço, eu tacava-lhe a mão nela. Ela saía para o serviço, eu tacava-lhe a mão nela. Irmãs, não tinha tempo. Eu digo, tu tá nessa tua frieza, mas aqui nessa casa você ora, aqui nessa casa você serve, aqui nessa casa você adora. Vamos se ajoelhar. E ela, como uma boa filha obediente, se ajoelhava na sua fraqueza, se ajoelhava na sua debilidade. Não terminou dezembro, a aliança estava na sua mão. Esses dias fiz uma campanha lá em casa e comecei a orar e comecei a sapatear. A Kelly me disse, eu achava que era um rádio que tinha ligado, e eu comecei a buscar o rádio, era tu orando, minha amiga, e comecei a levantar um clamor. Jesus, eu quero que tu comece a levantar a Sara. Chega dessa inércia, chega desse descanso, começa a levantar. E marchei um dia, e marchei 2 dias, e marchei 4 dias. Não terminou a campanha de oração. O nome dela já estava para pregar no final daquela semana. Ei, eu quero te dizer uma coisa, que tu tem poder e autoridade do Senhor. Use a arma da boca, não para murmurar, mas para dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para as tuas mãos, igreja. Nós temos armas poderosas. Não deixa o inimigo se acomodar na tua casa. Não deixa a incredulidade, não deixa o medo, não deixa a desavença, não deixa, irmãs amadas, a incredulidade adentrar dentro da tua casa e fazer morada. Oh, aleluia. Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Todas nós temos um adversário que peleja contra a nossa vida. E o inimigo às vezes quer nos fazer acreditar que é dessa maneira que tem que ser. Que é dessa maneira, quem sabe já eu olhava, tá normal, tá comum. Não, o inimigo ele não pode ter arte nem parte na nossa casa. O inimigo ele não pode estar acomodado, seja de qual maneira for. O medo, a incredulidade, a ansiedade, a desobediência, filhos que desobedecem, marido que não ama, marido que não respeita, mulher que não ama, mulher que não respeita, falta das coisas, irmãs amadas, a pobreza, em nome do Senhor Jesus, irmãs, coloca a mão nesses armários e começa a profetizar, começa a colocar a mão nesse homem, coloca a mão nesses filhos e começa a usar as armas que tu tem. Mas eu não sei falar muito, não importa, pregue a palavra, fale a palavra, ela por si só é poderosa, ela por si só faz todas as coisas. Somos vasos e instrumentos da mão do Senhor. Levante-se nessa tarde, decida o que você quer, porque o que você quer, a palavra do Senhor diz, ela me dá, irmãs amadas, a confiança. Aleluia. Confia no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Às vezes o inimigo quer roubar das nossas vidas o sonho, o desejo, colocando para longe, mas não, esse sonho de casamento é para ti, esse sonho de filho é para ti, esse sonho de alguma coisa profissional é para ti, igreja. Nós temos que usar as armas que nós temos, e a nossa arma, quem sabe ela seja pequenininha, como um grão de mostarda, mas é o suficiente que o Senhor precisa para agir. Aleluia. Glória.
Eu convido você a passar aqui na frente. As irmãs vão estar orando. E você venha buscar algo da parte de Deus. Você venha se posicionar na presença do Senhor. Você venha dizer: Senhor, aqui estão minhas arminhas, mas é o que eu tenho, Jesus, me ensina a usá-las. É o que eu tenho aqui, Senhor, e eu quero que o Senhor me ajude a usá-las. Eu quero me levantar, Senhor, e não deixar que nada, Senhor, se ponha lá no meu lar. Eu quero que o Senhor me dê autoridade. O Espírito Santo se move nesse lugar. Você que deseja e quer vir orar, as irmãs vão estar impondo as mãos. Venha agora, igreja. Venha para o altar, crê nos seus profetas e prosperareis. Não deixa para amanhã. O convite, irmãs, é para vir no altar. O convite é para vir no altar. O convite é para vir no altar. Oh, aleluia, Jesus. Espírito de Deus. Não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia, glória. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E eu creio, Jesus, Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Deus, louvor. aleluia. Estamos na tua presença, Senhor, aqui nessa tarde. O nosso coração está derramado na tua presença. Jesus querido, olha para essas mulheres que vieram diante do teu altar. Para cada irmã que está com as suas mãos levantadas no seu banco. Para cada uma de nós, Jesus querido. Tu conheces, Senhor, as nossas lutas, as nossas batalhas. Tu conheces as guerras que muitas vezes nem comentamos. Mas Tu és o Deus que nos dá habilidade, Jesus. Mulher, Jesus, Jael era uma mulher improvável, num cenário improvável. Mas o Senhor mesmo assim chamou ela e marcou a sua história. Jesus começa a olhar para essa irmã e nos faz entender que aquilo que o Senhor tem nos dado é um instrumento poderoso para ser usado. Visita cada irmã dando da tua graça, dando da tua sabedoria, do teu entendimento, do discernimento que vem do céu. Te pedimos, Senhor amado, que se porventura o inimigo das nossas almas, através da mentira, através do engano, da falsidade, do adultério, da fornicação, da bebedeira, através das inimizades, dos pleitos, das orgias, tem, Senhor, se instalado na nossa casa. Espírito
espíritos que vêm dos infernos e se instalam dentro da nossa casa com a falta de fé, como se opondo à tua palavra, nós te repreendemos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Que esta mulher seja e saia daqui revestida do céu, para entrar dentro do seu ambiente, e usar da autoridade, usar das armas que o Senhor tem dado, em nome do Senhor Jesus. Que toda falta de fé, que tudo aquilo que não vem, em nome de Jesus, o Senhor, às vezes nós olhamos para nós mesmas e nós pensamos, que nós não podemos, mas tu pode, meu Senhor, porque nós sabemos que quando Deus vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando a corrente e vai dando vitória